Milei e Bolsonaro são frutos da decadência do neoliberalismo. Texto aí não é do Olavo de Carvalho, é o Olavo Passos de Souza, tradução da querida Sofia Schurig. Javier Milei, que assumiu nesses dias, né? Priorizou questões econômicas na sua campanha, ao contrário de Jair Bolsonaro, que focou mais nas pautas morais e na guerra cultural. No entanto, os dois líderes de extrema-direita refletem o espírito destrutivo no neoliberalismo em sua fase mais niilista, gente. Vamos acompanhando aqui. A recente vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais argentinas deixaram muitos se perguntando qual é o papel ainda desempenhado da política de direita reacionária na América Latina, meus queridos e minhas queridas. Menos de um ano depois, após a derrota de Jair Bolsonaro no Brasil e o retorno do líder progressista Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do país, a vitória avassaladora de Milei na segunda maior economia da América Latina parece indicar uma dissonância no cenário político regional. Sem serem vinculados ao neoliberalismo em 1990, nem à maré rosa das democracias sociais durante os anos 2000, os líderes latino-americanos parecem não ter um objetivo ou uma visão compartilhada. Se alguém acompanhou as eleições argentinas de 2023, não foi difícil identificar muitas semelhanças com o Brasil de 2018. E, no entanto, os principais problemas destacados por Milei e Bolsonaro foram, na maior parte, radicalmente diferentes. Embora ambos tenham alcançado resultados semelhantes, os problemas aparentes em que escolheram focar variaram dramaticamente. À primeira vista, os dois candidatos parecem respeitar vertentes muito diferentes de extrema-direita. Um é um libertário radical, um outro um nacionalista linha dura. No entanto, ao observar mais de perto, parece claro que ambas as formas de política de direita derivam do mesmo paradigma neoliberal que tem definido a política reacionária não apenas na América Latina, mas em todo o mundo desde o fim da Guerra Fria. Campanhas contrastantes. Ao discutir as semelhanças nos ciclos eleitorais do Brasil e da Argentina, o paralelo é mais claro. É claro, estava na presença de um candidato de extrema-direita que se apresentou como líder quase messiânico para a febre antissistema, rapidamente suplantando o candidato convencional da direita e subindo para o topo das pesquisas. Com as narrativas reacionárias e cheias de ódio, Bolsonaro e Milei ambos venceram as eleições facilmente, alimentando imediatas preocupações nacionais e internacionais sobre o que significaria a implementação de políticas prometidas na campanha. Se alguém acompanhou as eleições argentinas de 2023, não foi difícil identificar muitas semelhanças com o Brasil de 2018. Nesse sentido, os dois políticos se espelham inclusive em discursos de vitória, nos quais ambos afirmavam defensivamente não ter problemas com as instituições democráticas, antes de imediatamente tornarem públicos os planos que colocam a sinceridade das suas palavras em questão. Havia outras semelhanças, como a ausência de um candidato sólido da esquerda tradicional. O controverso ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, mostrou-se muito impopular para impedir a vitória reacionária, assim como o caso do substituto apressadamente indicado por Lula, Fernando Haddad, no Brasil. No entanto, Milei e Bolsonaro focaram suas campanhas em campos diferentes. Como economista, Milei tornou o tumulto econômico que a Argentina vem enfrentando o centro da sua campanha. Seu governo, ele prometeu, seria dedicado a corrigir a hiperinflação e reduzir os supostos excessos da administração anterior. Liberdade foi o grito de guerra da sua campanha, invocando a natureza libertária e autoproclamada anarcocapitalista da visão de Milei para a Argentina. O novo presidente falou de um país libertado da suposta tirania da burocracia governamental, que ele responsabilizou por todos os males que assolaram a Argentina até agora. Embora seja um conservador social que se opõe ao aborto e à educação sexual na escola, enquanto promove teorias ultradireitistas de conspiração sobre marxismo cultural, Milei tentou minimizar essas questões durante a campanha e concentrar-se em suas políticas econômicas. Bolsonaro, por outro lado, tinha muito pouco a dizer sobre a economia em 2018. Autodenominado leigo em questões econômicas, o brasileiro prometeu deixar a maioria das decisões da política econômica nas mãos do seu assessor Paulo Guedes. Bolsonaro direcionou sua atenção, em vez disso, para as mesmas ideias sobre marxismo cultural que Milei colocou em segundo plano. Se autoproclamado defensor dos valores morais, Bolsonaro alcançou a vitória como candidato da família nuclear cristã
inimigo ardente da chamada doutrinação da juventude. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos foi o slogan de Bolsonaro, trocando a abordagem libertária vaga de Milei por uma retórica muito mais focada no cristianismo nacionalista. Os maiores inimigos da sua campanha, identificou, não eram burocratas governamentais ou maus formuladores de políticas econômicas, mas sim professores e ativistas sociais supostamente que buscavam converter a juventude brasileira para a sua própria agenda amorala. A maioria do eleitorado de Bolsonaro sabia pouco ou nada sobre o seu plano econômico antes da vitória, exceto por promessas vagas de acabar com a corrupção que ele atribuía à esquerda. Olhando para trás, em resumo, o eleitor médio de Milei focou em questões econômicas, enquanto seu equivalente apoiador de Bolsonaro deu maior ênfase às questões sociais. Em ambos os casos, no entanto, poderíamos encontrar a mesma promessa reacionária de um homem forte e empoderado pelas massas para retroceder no tempo. O eleitor médio de Milei focou em questões econômicas, enquanto seu equivalente apoiador de Bolsonaro deu maior ênfase às questões sociais. Em seu discurso de vitória, Milei elogiou a Argentina do século XIX, aludindo a um período em que o alto PIB do país e seu exército razoavelmente poderoso tornavam um modelo a ser seguido. É uma visão clássica e romântica compartilhada por muitos círculos conservadores da Argentina, que culpam os problemas atuais do país em vários eventos desenvolvidos no último século, em particular o elusivo conceito de peronismo. Os ídolos principais de Bolsonaro sempre foram os ditadores militares que governaram o Brasil de 64 a 85. Esse foi um período da história brasileira que o ex-presidente apresenta como economicamente próspero, seguro e livre do comunismo. Ele chegou ao ponto de celebrar o aniversário de um notório torturador do regime militar, elogiando-o por limpar o Brasil da ameaça do comunismo e impedir que ele se tornasse a Venezuela. Um medo compartilhado por muitos conservadores brasileiros apreensivos com o governo de esquerda nos anos 2000 e 2010. Essas interpretações idealizadas do passado, branqueando a realidade muito mais sombria em prol da nostalgia, estão entre as ferramentas favoritas da extrema-direita. Elas alimentam a rejeição do estabelecimento moderno por Milei e Bolsonaro como ilegítimo em favor de alguma forma correta de governo imaginária. Pouco depois da eleição, Javier Milei lançou um vídeo em que arrancava adesivos dos quadros dos ministérios do governo escrito neles de uma maneira hábil para anunciar planos efetivamente de desmantelar o Estado até os seus ossos. Entre as vítimas desses cortes estariam os ministérios da Educação e da Saúde. O mesmo aconteceu no Brasil quando Bolsonaro assumiu o cargo em janeiro de 2019, reduzindo o número de ministérios de 29 para 22 e criando os chamados superministérios. O mais notável deles foi o Ministério da Economia, uma fusão de órgãos anteriores e agora chefiado pelo assessor de Bolsonaro, Paulo Guedes. Assim como Javier Milei, Guedes é adepto da Escola Austríaca de Economia. Para Guedes não se tratava de reduzir o tamanho do governo, eliminando papéis supostamente redundantes e despesas supérfluas. Ele buscava trabalhar ativamente contra o aparato do Estado em si. O que se seguiu no Brasil de 2019 a 2022 foi a desestruturação da máquina pública, resultando em um tumulto econômico e social à medida que a desigualdade de renda crescia exponencialmente e os investidores internacionais gradualmente perdiam a confiança nos mercados brasileiros. Meus queridos, minhas queridas. Collor e Menem. A rejeição do estabelecimento moderno e a atribuição de todos os males sociais e econômicos à ação do governo estão no cerne da retórica de Milei e Bolsonaro. O problema endêmico da corrupção governamental, tanto na Argentina quanto no Brasil, o torna alvo perfeito para os ataques da extrema-direita. Com todos os políticos considerados corruptos, o Estado em si se torna o problema. A solução apropriada, em sua visão, só pode ser alcançada empoderando o setor privado e o livre mercado. A rejeição do estabelecimento moderno e a atribuição de todos os males sociais e econômicos à ação do governo estão no cerne da retórica de Milei e Bolsonaro. Essa retórica não é nova em nenhum dos dois países. Políticos neoliberais utilizaram nos anos 1980 e de forma mais bem sucedida nos anos 1990. Em 1990, Fernando Collor foi eleito presidente do Brasil após se retratar como um combatente anticorrupção. Ele foi apelidado de caçador dos marajás em referência a um termo associado a funcionários públicos corruptos e misturou uma postura contra a corrupção com a redução do tamanho do governo federal.
A memória da ditadura militar do Brasil ainda estava fresca na época e a ideia de um governo menor com mais ênfase nas liberdades públicas parecia boa coisa para muitas pessoas. No entanto, a subsequente terapia de choque aplicada ao Estado brasileiro produziu uma grave crise econômica que culminou no impeachment de Collor de 92 e na reconfiguração do cenário político brasileiro longe das agendas econômicas radicais. Posteriormente, os governos de centro-direita de 1990 e de centro-esquerda dos anos 2000 buscaram desenvolver serviços estatais mais robustos. O período presidencial argentino de 10 anos de Carlos Menem, de 89 a 99, também teve uma abordagem fortemente neoliberal em relação ao Estado, reduzindo significativamente os gastos públicos, eliminando ministérios do governo e privatizando as indústrias-chave. O choque econômico que se seguiu em 2001 foi popularmente atribuído às suas políticas e provocou um realinhamento político. As administrações de Collor e Menem também foram prejudicadas por escândalos de corrupções próprios. No caso de Collor, eles se tornariam sinônimos do seu governo. Isso pode mostrar como superficial a narrativa anticorrupção que frequentemente se revela. Figuras como Milei e Bolsonaro agora se opõem aos estados supostamente poderosos que os governos da Argentina e do Brasil construíram durante os anos 2000. Com o surgimento da extrema-direita internacional e a polarização política desde a época de Collor e Menem, essa retórica neoliberal contém uma mistura muito mais nacionalista e etno-religiosa do que antes. Ao mesmo tempo, a nação é elevada ao padrão mais alto, enquanto o Estado é vilipendiado. Perspectivas incertas. Milei assumirá o cargo em 10 de dezembro, apesar de todo o radicalismo da sua retórica, ele já suavizou a sua abordagem em muitas questões. Inicialmente hostil à presença do presidente Lula na inauguração, ele agora na posse, né? Ele agora mudou sua postura pública e está incentivando a presença do chefe de Estado maior, parceiro comercial da Argentina. Milei também começou a se referir de maneira mais cordial a outros líderes mundiais a quem ele anteriormente insultou como imbecis, como Papa Francisco, ou comunistas, como Joe Biden. Parece evidente que vencer na campanha eleitoral e governar uma nação serão experiências vastamente diferentes, assim como foi no caso de Bolsonaro. Milei também enfrenta outro grande problema: a falta de apoio político no Congresso argentino. Quando seu colega brasileiro venceu a presidência em 2018, ele foi acompanhado de um número recorde de políticos de extrema-direita que apoiaram a sua agenda. Mesmo assim, Bolsonaro não conseguiu reunir apoio legislativo necessário e recorreu à forma de semiparlamentarismo improvisado, concedendo uma ampla discricionariedade e autoridade ao Congresso se a maioria dos seus membros apoiasse suas medidas. Milei começa com menos apoio dos membros da Assembleia Nacional da Argentina. Resta saber se esse outsider político conseguirá implementar algumas das suas promessas. Olavo Passos de Souza é doutorando em História pela Stanford University. Esse texto é muito bom. É isso aí. Decadência do neoliberalismo. É isso